Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Heitor Gomes, nutricionista formado pela Universo, com pós-graduação em nutrição clínica na obstetrícia, pediatria e adolescência. Também faço atuação na nutrição na gerontologia. E hoje eu quero falar um pouco sobre como que nós podemos iniciar 2025 com o pé direito. Né? Esse ano que se inicia, muitas pessoas fazem muitas promessas na virada do ano, e quando chega na parte de realmente fazer por onde, fazer o diferencial, a gente acaba repetindo os mesmos processos que ele já tinha errado no ano anterior, e a gente começa com o pé esquerdo novamente, né? A gente começa repetindo os mesmos erros que nós tínhamos antes. Então, essa live justamente é para a gente ter uma noção, para quem aquelas pessoas que estão se formando em nutrição, para que elas possam ter uma ideia de uma pessoa que já é formada, já atua na nutrição clínica, já sabe quais são os erros que você pode ser evitar, e você pode mostrar qual o caminho certo a se percorrer. Então, a gente vai começar nessa parte aqui, tudo bem? Então, a gente vai pegar esse tema como consultório de nutrição, empreendedorismo e atendimento. Por quê? Porque, na verdade, a nutrição ela é, de fato, um empreendedorismo. A pessoa que se forma em nutrição e que quer atuar na nutrição clínica, ela geralmente ela é dona do seu próprio negócio. Ou ela vai atuar para si mesmo, ou ela vai atuar na clínica de alguém. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa formada em nutrição com carteira assinada, tá? Isso pode acontecer, de fato, em hospitais, em postos de saúde, né, que tem um contrato, mas a maior parte do ramo da nutrição, na área clínica, ela é a parte de autônomo, onde você vai ser seu próprio chefe, tá? Então, isso precisa, sim, ser o empreendedorismo, mesmo sendo CLT ou não, tá? E como que você vai atender? Como que você vai estar preparado, preparada para poder fazer aqueles atendimentos, de fato, que são o diferencial. Você tem que estar preparado ou preparada para fazer atendimentos tanto personalizados, bem específicos, ou personalizados que sejam mais resumidos, tá? Porque muitas das vezes, dependendo do local que você atenda, você tem que atender em 30 minutos, já fazendo a anamnese, a avaliação antropométrica, a dietoterapia e a suplementação se for necessário, e a solicitação de exames. Então, você tem que fazer 5 pilares em 30 minutos. Ver como vai otimizar esse tempo, tudo bem? Então, antes de mais nada, eu preciso mostrar para vocês qual é a evolução dos hábitos alimentares aqui da população mundial, tá? Então, os alimentos, eles antigamente era in natura e tinha baixas taxas de sedentarismo. As pessoas, ela comiam mais alimentos naturais e ela tinha mais atividade física. Os trabalhos não eram como nós estamos falando aqui agora, em casa ou no trabalho, mas com fone de ouvido, e a gente está falando aqui sentado, tá? Antigamente não. E aí teve também uma alta, com o decorrer do tempo, né, que vai passando, foi elevada a produção de alimentos industrializados. Começaram a ter a produção de fast foods, um aumento do sedentarismo foi começando a partir de então. E com isso, foi o marco para também as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que a gente vai com o seu estilo de vida, como câncer, diabetes, hipertensão, e entre outros, doenças respiratórias, entre outros, tá? E isso tudo, a gente percebe que um aumento no mercado para alimentos saudáveis. Depois que foi percebido que existia essa população que foi aumentando, o ramo de alimentos, ele começou a ver essa parte. E aí começou a fazer um marketing mais pesado nessa parte de alimentação mais saudáveis, de alimentos fitness, alimentos zeros, alimentos diets. Então, assim, a gente percebe que existe também esse grupo de alimentos. Então, a gente vê muitos pacientes na clínica que têm essas dúvidas. Então, a orientação nutricional ela acaba sendo mais precária, porque as pessoas, às vezes, não conseguem, de fato, ela ter aquela resposta do seu paciente, porque em pouco tempo não tem como tirar as dúvidas do paciente. Então, a gente tem que ter uma ideia como que vai abordar isso, tudo bem? Os alimentos industrializados, ele começa a vir com uma pergunta se eles são saudáveis realmente ou não. E aí, o nutricionista faz, é importante ele estar, sendo de fato, atualizados em todas as questões que envolvem o alimento, tá? E aí, com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, o aumento de risco aumentou, tem um risco aumentado de 50% até 2030. Então, nós estamos hoje aqui em 2025, até 2030 ainda tem aquela chance de aumentar em 50% de risco de câncer, tá? O alto de consumo de alimentos ricos em gorduras e sódios e também carboidratos tende a aumentar. Também
o aumento dos consumos de alimentos transgênicos desperta uns receios dos países europeus. Então, a gente ainda tem essa dúvida na nossa população brasileira, e isso também a gente vai encontrar no consultório pessoas que perguntam: será que eu vou consumir alimentos transgênicos? Será que eu não consumo alimentos transgênicos? Então, você vai ter que tomar a sua decisão do que você vai falar baseado em ciência, tá bom? E também tem o HPA, o hidrocarboneto policíclicos aromáticos, que são formados a partir da gordura lá no churrasco, que ela respira no carvão, e aí, por causa do calor, aquele calor que faz com aquela gordura subir e entranhar na carne, ele aumenta o risco de câncer também. Então, a gente tem essa cultura que ela vai aumentando o risco de cada vez mais de alimentos ruins, nesse caso, que aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis, tá bom? Eu peguei uma reportagem aqui no site daqui, aqui está o acesso, do Globo, e está escrito aqui, e foi de 2024, né, que eu peguei esse acesso, e estava assim: cresce a procura por opções mais saudáveis da alimentação. Então, a gente percebe que existe uma crescente na procura do profissional nutricionista. Não estou falando de outro profissional nessa área. Quando fala da alimentação, ninguém melhor que o próprio nutricionista para poder falar sobre esta área. Então, cresce a procura de pessoas com alimentações saudáveis. E aí, com isso, cresce também pessoas que vão falar na internet, como blogueiros, ou coach de alimentos, ou outros profissionais que a gente acaba se omitindo nas redes sociais, e outros profissionais, outras pessoas vão ganhando espaço falando da alimentação, que quem deveria falar pela alimentação somos nós, tá? Então, a gente percebe que isso, a gente percebe que vai crescendo e a gente já está atrasado perante não aparecer nas redes sociais sobre isso, tá? E aí, o IBGE aqui colocou essa charge que eu achei bem interessante, que o brasileiro gasta muito mais com beleza do que com a própria comida. Ele está mais preocupado com a própria beleza em si externa e não se trata nutricionalmente. Então, nessa parte, quando a gente vai falar sobre nutrição e estética, a gente é bom conciliar, a gente sempre conciliar com profissionais da estética e a gente entrar com a nutrição estética também, tá? A atuação do nutricionista em consultório, então, ela é uma crescente expansão. Então, a gente percebe que já estava crescendo, está crescendo cada vez mais, e os profissionais estão cada vez mais formandos, e a gente tem que sempre fazer esse diferencial. Tá? Sempre procurar ser o melhor na tua área. Claro que a gente não fica sendo o melhor, mas a gente sempre tem que procurar se aprimorar, tá? A redução e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem essa meta e tem que ter um cuidado nutricional, que vamos utilizar a dietoterapia. Eu sempre digo que a diferença de dieta e dietoterapia nós temos que saber bem como nutricionistas, tá? As pessoas têm uma confusão muito grande de falar que eu estou fazendo uma dieta, dieta é horrível. Não, dieta é o hábito alimentar de uma pessoa, seja ela saudável ou não, o hábito alimentar daquela pessoa é uma dieta. Colocou terapia no final da palavra, então é tratamento. Então vamos tratar alguma doença através das alimentações. Então as pessoas falam assim: vou começar uma dieta agora. Não, isso é errado, tá? Então vamos fazer dietoterapia. E quem faz a dietoterapia exclusivamente é o nutricionista, tudo bem? O reconhecimento da importância da nutricionista clínico. Então, assim, está tendo um reconhecimento desse profissional por outros profissionais. Então, tem pessoas que estão indicando mesmo, né, seja a área médica, seja a área da beleza, seja a área fitness, seja a área da academia, estão indicando, estão tendo a procura. E as áreas mais promissoras no momento é a área da biologia molecular, ou seja, a gente fazer a questão da alimentação ortomolecular, não sei se você já ouviu falar, que é a alimentação que faz utilização de micronutrientes. A nutrição genética também é uma área promissora, que faz testes genéticos para poder fazer uma dieta voltada para os seus genes. E a alimentação funcional, tá? São áreas que estão sendo são bem promissoras para o futuro bem próximo, tá? Mas também já está incluso aqui, que já está em alta, que é a nutrição esportiva. E o consultório? Quando você pensar em atender, você tem que pensar primeiramente em como que eu vou fazer o meu atendimento. Então, eu quero fazer um atendimento individualizado, eu quero fazer particular. Não vou aceitar plano de saúde, porque o plano de saúde, ele cobra pouco, ele tem que dividir com a clínica. Então, eu quero fazer um atendimento particular. E aí, desse particular, eu quero saber se eu vou fazer
o atendimento popular ou não. Então, você vai ter que fazer um estudo de campo para saber o que eu vou fazer. Então, você tem que começar já a vender a sua marca, ok? A avaliação nutricional, como é que você vai fazer? Você vai fazer através se a pessoa está sendo nutrida ou não por antropometria, ou fazer a bioquímica, vou olhar os sinais e sintomas da pessoa, vou fazer uma anamnese. Então, tudo isso tem que estar pensado, já estruturado na sua cabeça. Eu vou chegar no local, vou fazer a antropometria, vou fazer a avaliação do exame físico, bioquímico que a pessoa tem, já estou olhando a pessoa e vou fazer a anamnese, tudo bem? E aí eu vou fazer a educação nutricional. E vou fazer junto com a educação, a dietoterapia, e assim a gente vai montando aquela parte da estratégia, tá bom? Os clientes que são atendidos geralmente são famílias com crianças e idosos, além de casais, mas é geralmente famílias com crianças e idosos, tá? Clientes que realizam alguma atividade física, como academia, esses clientes geralmente eles vão procurar sempre um nutricionista. Não tem muita taxa de retorno se for homem, mas mulher sim, tá? Ela tem mais foco e você tem que fazer a educação nutricional daquela pessoa. Atletas, para que essa área que tem de alta performance vai estar sempre junto com você. Pacientes com alguma doença, como diabetes, hipertensão, cardíaco, dislipidêmico, eles vão ter essa procura, tá? E mulheres com menopausa ou osteoporose, elas vão procurar você para justamente tentar reverter um quadro que é irreversível. Então, a gente vai tentar amenizar os sintomas. Clientes que não têm tempo para cuidar e assumir muitas funções. E aí, nesse caso, a gente dá uma vírgulazinha, existe um profissional que é pouco que tem pouco aqui no local onde eu moro, aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, que é o personal diet, aquele profissional nutricionista que vai no mercado, dá treinamento para cozinheira em casa da própria pessoa, e aí ele vai ajustando junto com aquela paciente todo uma nova estilo de vida saudável, tá? Então a paciente às vezes procura você, mas ele não tem tempo, então você tem que ajustar, ver o que que é melhor, quais são os lanches rápidos, o que que pode encaixar naquela rotina. Geralmente na área militar, professores, é, advogados, eles são pessoas que realmente não têm tempo, tá? E tem outros que não vêm à memória agora. Tem gente que querem fazer uma alimentação saudável para manter a saúde. Isso aqui é uma coisa rara, mas acontece, tá? Entre outros que pode acontecer, que às vezes você pode ver a questão de estética, a pessoa quer ir para emagrecer, aqui também é uma grande procura, ou por causa que um amigo indicou, e aí volta aquele tema em cima que quer fazer uma alimentação saudável, ou porque virou o ano, e agora fiz promessa no ano passado, e agora esse ano eu quero fazer uma alimentação saudável, tá? Então, existem pessoas que são procuras por esses motivos, tá? E aí a gente vai enxergar a nutrição como um negócio, tá? Não podemos parar de pensar que a nutrição ela é a área da saúde e para nós profissionais nós temos um negócio. E quais são as áreas, diversas áreas que você pode trabalhar? Bom, primeiro você pode trabalhar com uma área que eu acho fascinante, que é a área materno-infantil. Então você pode trabalhar com gestantes, ou somente gestante, você nutricionista clínico para gestantes. Então você vai trabalhar somente com gestantes. Ou gestantes puérperas. Então, vou trabalhar com gestantes e puérperas. Não, vou trabalhar com crianças de introdução alimentar até 2 anos de vida, ou de criança até adolescência. Então, você vai se especificar nessa área, tá? Eu vou ser consultora de alimentos, ou consultor de alimentos. Então, eu vou fazer consultoria em mercados, consultorias em restaurantes. Não vou trabalhar em one, eu vou trabalhar nessa parte. Ou posso trabalhar na one também. Posso ser personal diet, como falei, no mercado para poder fazer a lista de compra com a própria a paciente ou a cozinheira do paciente, se for o caso, tá? Eu posso fazer palestras, trabalhar em palestras, trabalhar em mentorias, eu posso trabalhar em escolas, eu posso trabalhar nessa área docente da nutrição, tá? E também eu posso trabalhar no ramo de alimentos naturais. Eu posso fazer parte de uma sociedade com um local que vende produtos naturais e trabalhar na consultoria com os clientes de lá, tudo bem? Então, a gente sempre tem que ter uma apresentação bem feita, um cartãozinho, ou cartão digital, se você queira, mas sempre tem que ter um cartão
físico na mão, porque alguns públicos preferem isso, tá bom? E aí, consultório de nutrição clínica, qual é mais vantajoso? Eu abrir um próprio, trabalhar nas clínicas, quais as vantagens e desvantagens? Existem, claro, vantagens em você abrir o seu próprio negócio, mas tem que ter um investimento alto, tem um risco também alto, e também eu posso trabalhar com clínicas que já tem todo o investimento já feito lá, e você só vai acrescentar em trabalhar junto. Esse é um assunto que vamos abordar mais aprofundado na parte do nosso curso, que nós vamos lançar logo, logo, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre cada detalhe, qual é as vantagens mais de trabalhar no consultório próprio, abrir um próprio, ou trabalhar já em clínicas. Mas, de antemão, você já tem essas duas vertentes. Você pode trabalhar tanto em consultório particular, que seja seu, ou você pode trabalhar em clínica já pronta, ok? E aí, para isso, eu preciso divulgar meu trabalho. Então, essa maneira das redes sociais, hoje, em 2025, melhor, né? Então, a gente pode usar as redes sociais para divulgar o seu próprio trabalho. A gente pode divulgar também o boca a boca. O boca a boca ele fica num número bem pequeno, mas as redes sociais elas dão um boom. A chance de retorno de pacientes do boca a boca é muito maior, mas a chance de visibilidade nas redes sociais ela acaba sendo maior, tá? Mas nós temos que divulgar assim o nosso trabalho. E aí, mas para você divulgar, você precisa se fazer algumas perguntas. E aí eu faço essa pergunta para vocês refletirem. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês. Por que que você fez a nutrição? Para quê? Por que você escolheu de tantos cursos que existem, você escolheu a nutrição de fato para poder exercer? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, você deveria fazer. E tem que ter a resposta. Por que que eu decidi ser nutricionista? Né, que acaba sendo parecido. Tá, beleza. Eu fiz a nutrição porque as pessoas, às vezes, quando faz a curso de nutrição, ela tem uma intenção, mas quando ela se forma e fala assim, caraca, não sei nada. E agora? Para que que eu fui fazer? Para que que eu me tornei nutricionista? Tá? O que te faz feliz? Isso não tem nada a ver com a nutrição. Mas será que essa área da nutrição vai te fazer feliz? E o que eu mais gosto de trabalhar? Eu gosto de estudar melhor. Quer dizer, em que eu mais gosto de trabalhar ou estudar? Então, o que você mais gosta lá no caso, a gente vai trabalhar, né? No seu caso, que você está fazendo uma formação ainda, em que você mais gosta de estudar nutrição? Mas não. O que você mais gosta de trabalhar em nutrição? Ah, eu gosto de nutrição na área da docência, eu gosto da nutrição na área esportiva, eu gosto da nutrição na área oncológica, sei lá. O que você mais gosta, né? E como que você quer ser visto pelas pessoas? Você quer ser visto aquela pessoa como um nutricionista de gaveta, que pega ali, coloca? Ah, não, eu quero ser visto como um nutricionista bom. E aí? Essas perguntas você têm que ter uma resposta, ok? E aí, quais são os 7 pecados do atendimento? Primeiro é a apatia. Você não esboça nada, o paciente chega para você, você chega lá, pergunta o nome, os dados antropométricos, faz lá, nem levanta a cadeira, pesa ali. Aí, qual a sua altura? Ah, ok. Então tá, ó, a sua dieta é essa aqui e volta daqui a 30 dias. É a apatia. Outra coisa é a demora nos atendimentos, a demora da entrega da dietoterapia, isso é também algo que vai acabar sendo te atrapalhando. O tratamento frio, insensibilidade, a pessoa lá está falando que perdeu o pai e acaba que vai desvirtuando um pouco da consulta e você vai lá e não vamos voltar aqui para a consulta? Então, e desinformação, desrespeito e ignorância também, tá? Isso são 7 coisas que você não pode ter no seu atendimento, tá? E aí, você é bom fazer os seus planos de atendimento, elabora um plano de atendimento. Então, você pode elaborar um exemplo, isso aqui é um exemplo, tá bom? Uma consulta com orientação nutricional no valor de 160, a avaliação antropométrica R$ 100, se você fazer mais específica, demora um pouquinho mais, a avaliação com bioimpedância R$ 60, aí você pode fazer no personal diet, você vai deixar um cardápio semanal para ele, então você já pode acrescentar junto a alimentação de cardápio por uma semana, com 2 refeições, com porcionamento, 450. Então, vai ser um cardápio por semana durante um mês, por exemplo. E você vai também aferir a pressão arterial como cortesia, e o total vai dar lá de 4 semanas, daí acompanhamento semanais para ele, daria 480, no total seria 1.250. Então, esse aqui é um exemplo. Você pode pegar isso aqui como um exemplo e tentar estruturar algo parecido. Se na sua região é um pouco difícil esse valor, você vai ajustando.
mas faça um esboço, dê opções para o seu paciente. Não, só quero a consulta e orientações nutricionais. Beleza. Mas se a pessoa quiser uma avaliação antropométrica, se ela quiser uma avaliação com biopedância, se ela quiser um cardápio, poder levar para a cozinheira fazer, você tem essas opções aqui, tá? E aí os equipamentos que você deve ter no consultório e você tem que equipar ele com tudo que há necessário, né? Se você precisar somente de fita métrica, adipômetro, balança, ok. Se você quiser um monitor para você fazer a avaliação, um computador, uma impressora, também tem que estar equipado, tá? Se você vai utilizar computador, qual software que você acha melhor? Eu não vou utilizar computador, eu vou usar bloquinho de papel. Qual é o bloquinho que você já tem que ter lá, tá? Se for computador, você vai ter que ter internet, e você tem que ter uma outra via se caso a internet falhar. Então, você tem que estar preparado, tá? E dos planos, tem diversos, e aqui eu destaquei esse Dightbox, só um minutinho. Tem esse Dightbox, e aí esse Dightbox é um dos que eu utilizo, tá? Mas existe também o Dightwin, tem o WebDiet, e tem entre outros programas que é de assinatura, mas também tem outros programas que eles são fixos, né? E aí, na primeira consulta, o que você vai fazer? Durante a primeira consulta, essa consulta, você vai identificar todos os aspectos relacionados à vida do paciente. Você tem que conhecer aquele paciente como hábitos, qual a profissão, doenças pré-existentes, se tem hábitos alimentares ou não, se já veio com uma dieta, qual é o objetivo principal desse paciente com você, qual a necessidade individualizada para ele fazer uma mudança de hábitos, você tem que fazer algo que seja voltado para o paciente, e nesse encontro entrega-se propostas iniciais. Então, você vai fazer uma proposta para aquele paciente, vai entregar o plano alimentar na hora, ou você vai entregar o plano alimentar depois, vou entregar somente uma orientação nesse momento, vou enviar pelo WhatsApp. Então, você vai ter que definir isso na sua primeira consulta, tá? E aí você vai prescrevendo a reeducação alimentar. Vai coletar todos os dados do paciente, como exame físico, antropométrico, bioquímico, se tiver um exame de sangue, vai fazer anamnese alimentar, vai calcular o VET, que é o valor energético total, e aí, de fato, você vai prescrever a dieta. Se for necessário, você acrescenta o sexto item, que é a suplementação e o retorno. Tá? Não vou falar do retorno aqui nessa parte, por causa que vai ficar um pouco extenso, então vou deixar isso para o nosso curso também. Eu vou abordar cada tópico desse com detalhes, ok? E na avaliação nutricional, você vai ver o que o seu tempo permite. Se eu tenho tempo e o paciente ele disponibiliza daquilo ali, da avaliação antropométrica, que eu faço a dobra cutânea, então beleza. Se não, IMC, peso e altura, beleza. Se não, a avaliação de biopedância, porque a avaliação por ultrassonografia também. Então você tem que saber quais são as vantagens e desvantagens de cada um, em que momentos eu posso utilizar, por exemplo, tem uma gestante, vou usar uma avaliação de biopedância nela? Não posso. Ou tem uma criança que está muito inchada e também vou utilizar biopedância? Não posso. Então você tem que ver, tem um paciente que está todo edemaciado, e eu vou usar a droga, as dobras cutâneas? Não dá. Então você tem que ver cada caso um caso, ok? Como eu falei, também esse aqui é a parte mais resumida, mas no nosso curso a gente vai falar um pouco mais detalhado de cada um desses para você saber quando aplicar, como aplicar e quando não aplicar, tá? Bom, e aí a gente tem que ter uma noção das classificações do IMC, até porque os pacientes, eles, às vezes, eles vão falar um peso que estão habituados, e aí você tem que fazer um peso real dele e saber se, de fato, ele pode ser classificado como sobrepeso, que aqui está como pré-peso, pré-obeso, né, mas é sobrepeso, obeso grau 1, 2, 3, mas isso é para você saber como você vai fazer, porque a pessoa, às vezes, ela está na obesidade grau 3, e ela quer daqui a 30 dias já estar num grau de normalidade. E não é assim, tá bom? E aí a gente pode fazer também a circunferência da cintura. A gente pode fazer a circunferência da cintura e aí a gente vê os riscos acima de 94 centímetros em homens. É um risco de doenças cardíacas aumentado e 102 muito alto. Mulheres 80, 88 também, de aumentado ou muito alto. A gente pode trabalhar também nessa conformação inicial, tá? E aí a gente percebe que o IMC ele tem as suas limitações. Às vezes, lá, aqui, por exemplo, tem um paciente que está com aqui está em libras, mas digamos, está com 150 quilos, do lado direito, onde vem um paciente com alto teor de adiposidade, e o outro, do lado esquerdo, ele tem 150 quilos,
mas com massa muscular muito alta. Então, o IMC ele vai errar nessa parte, vai dar como um sobrepeso lá e não é, tá bom? Vai dar com sobrepeso, não, vai dar com obesidade e não é, tá? Precisamos também fazer a avaliação clínica física, olhar o paciente, ver o que só de olhar você consegue identificar ele. Então, aqui, ele tem faces agudas, então ele pode ter uma desnutrição aguda, faces crônicas, ele pode ter uma desnutrição crônica, ele tem a pele em regiões e mucosas, aqui conjuntival e labial, pálida, então pode ser uma anemia. A boca tem baixa produção de saliva, baixa umidade, ele pode ter uma desidratação aqui bem ressecada. Os olhos sem brilhos, ele fica mais escurecidos, isso pode ser também uma desidratação bem ressecada. Pele também a gente percebe que tem uma elasticidade reduzida, não volta, também pode ser desidratação. A pele pode estar amarelada também, que pode ser uma icterícia. As têmporas, ela está bem atrofiada, que pode ser também uma ingestão insuficiente de alimentação, e a bola de gordura de bico, essa bochecha que está depredada, pode ser de perda de energia, né? A gente chama de proteica calórica, está perdendo muita caloria devido à baixa ingesta de proteínas, ok? Bom, deixa eu sair da tela, deixa eu voltar aqui. E aí, na avaliação bioquímica, que é os exames laboratoriais, eu preciso fazer a avaliação, eu preciso entender do hemograma, eu preciso entender do lipidograma, eu preciso entender das outras taxas, de que taxas são essas, será que só olhar a marcação é ideal? Eu preciso ter um olhar rápido disso, tá? E para isso, eu preciso entender, e não dá para entender aqui, e aí nós vamos ter um curso de avaliação bioquímica, para a gente ler exames laboratoriais e interpretar da maneira correta, tá bom? Então, nós precisamos entender o básico disso, pelo menos, tá? E a anamnese funcional, os pontos importantes que devem ser abordados. Se a pessoa faz a amamentação, se ela amamenta ou não, porque dependendo do que for, não posso dar. Se faz o uso de medicação e suplementos, porque eles não entendem que suplementos é uma medicação. Qual é a rotina diária daquele paciente, por sono, disposição, a vida social. Você faz atividade física, se tem os hábitos gastrointestinais, que é a questão do número de evacuação, qual é a característica, usando a, a, a escala de Bristol, que é a questão das fezes, e se tem muita flatulência, arroto, desconforto, que aí você vai ver como você vai trabalhar. Se a ingestão de líquidos com as refeições, se os hábitos alimentares, como se tem preferência de alguma coisa, se tem uma aversão, se sente muita fome. E você pode fazer também um questionário de sinais e sintomas nos últimos 2 meses, tá? E o recordatório habitual. Então, como que era a alimentação antes e agora, como que está, tá? E aí a gente vai estudar também quais são as doenças mais frequentes em consultórios, para você estar preparado para aquilo ali, tá? Você precisa estar preparado, preparada, porque o paciente é uma caixinha de surpresa. E aí ele vem com uma certa demanda e você tem que saber o básico, pelo menos, para entender. Se você não entende a doença, você encaminha aquele paciente, tá? Mas tem que estar preparado. E aí o organismo, eu gosto de botar essa frase, que o organismo funciona por processo, não por mágica. Se você fizer o que sempre fez, sempre chegará aos mesmos resultados. Então, se você fez as mesmas coisas a fazer esse ano, as mesmas coisas que você fez no ano passado, vai sempre terminar no mesmo resultado. Não tem como dar errado, tá? Então, a gente termina por aqui.